Tem uma oportunidade, né, que eu aproveitei muito em 2024, né, no mini índice, que é operar contra o institucional local, tá? E no melhores e piores dessa semana, né, nessa série aqui que eu falo, né, na semana do que mais funcionou e do que menos funcionou, eu vou trazer esse trade, tá? E eu sempre gravo, né, os últimos, pelo menos, episódios, trades que funcionaram, trades que foram bem. E esse aqui eu vou trazer, tá, um trade que funcionou muito ano passado, mas que não tem funcionado tanto, tá? Você fala, André, mas por que eu vou assistir um negócio que não está funcionando? Tá? Dois motivos. Primeiro, porque é a realidade. Uma coisa que funcionava bem pode parar de funcionar, mas o segundo e o principal, que é o que eu vou falar no fim do vídeo, tá? Que justamente por conhecer esse trade, tá? Abriu uma outra sinalização muito recente, especialmente após a virada da eleição americana agora em meados de janeiro, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo, que você vai, né, entender o que eu tô falando aqui. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente trading, tá? E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Tá? É uma série, né? Essa aqui é uma série Melhores e Piores da Semana, onde eu falo, né, eu trago aqui algumas coisas um pouco mais aprofundadas do que tem funcionado, o que não tem funcionado, trago um pouquinho de lógica operacional, né, do que eu tenho feito, o que eu tenho enxergado, um pouco de realidade, né? Essa aqui eu vou trazer um trade que eu fiz muito ano passado, 2024, tá? É uma oportunidade que eu enquadro ela dentro da minha caixinha de scalping, lembrando, né? Eu tenho 5 grandes categorias de trade, eu catalogo os trades, tá? 5 grandes categorias, e uma das oportunidades de scalping, de giro no índice, é esse operacional contra o institucional local, tá? Eu vou explicar ele levemente aqui, tá? Por quê? Porque a explicação um pouco mais profunda de por que ele faz sentido tá num curso gratuito já, né, que eu fiz em parceria com a Anelógica, tá, que chama Curso Gratuito de Introdução à Microestrutura e Macrofinanças, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, se você não fez ainda. Muita gente deve ter feito, né, que me assiste aqui, mas alguns não fizeram ainda, não custa conhecer lá, tá? Mas basicamente, o que era, né? O que não tem funcionado, esse trade contra o institucional local, tá? Via de regra, não é na maior parte das vezes, mas assim, é comum alguns fundos locais, fundos pequenos e médios, fundos de investimento multimercado, né, que podem operar índice, que é um ativo especulativo, que ninguém tem obrigação de estar exposto no índice, que é muito diferente, né, de um gestor de um fundo de ações, por exemplo, que tem uma obrigação regulatória de estar com pelo menos 67%, 66% exposto em ações. Com os outros 30 e poucos por cento, ele pode trabalhar, né, com ativos limitados, ele pode estar em caixa, pode estar em CDI, pode estar numa NTNB, num título público e por aí vai, né? No mini índice, né, ou no índice, não tem uma obrigatoriedade legal de nenhum gestor, tá? O cara tá ali ou porque ele quer fazer um hedge da posição dele de ações, ou porque ele quer fazer uma aposta especulativa na bolsa, tá? E geralmente, tá, é a cara de um fundo multimercado local, tá? No caso do institucional, né, que seriam os fundos, né, brasileiros, é a cara de um multimercado fazer isso. Só que você tem multimercado de 20, 30 milhões de reais, que é muito pequeno, a multimercado de quase 30 bilhões de reais, tá? Que é muito grande. Tá? O cara que eu estou buscando ali é um cara de pequeno a médio, não pequenininho, mas de pequeno a médio, que é aquele cara que geralmente era um trader de tesouraria ou um trader de algum lugar, abria um fundo, e esse cara de vez em quando tira umas boletas grandes no índice ali, e ele é visível. Tá? Ele é visível, porque ele não opera pequeno, ele não opera de 500, de 200, ele manda umas boletas grandes, boletas que acabam rápido, e ele fica com uma exposição, né, em que ele não tem lote para poder continuar. Se ele quer vender, ele vende e ele não tem lote para continuar vendendo, empurrando o preço para baixo. Se ele quer comprar, ele compra e o lote dele acaba muito rápido. Então eu não gosto de ir a favor desse cara, tá? Via de regra, não é um algoritmo low frequency, aqueles que eu falo, que eu sigo. E esse cara, por ele executar uma quantia muito grande, muito rápida, especialmente quando ele executa em boleta única, ele desloca o mercado. Você não tem liquidez suficiente no nível de preço para atender o que ele precisa comprar, o que ele precisa vender. E esse cara, para comprar ou para vender, ele vai deslocar, ele vai consumir, ele vai agredir para dentro da fila e vai consumir liquidez. Esse buraco que vai abrir, quando ele toma, né, de vários níveis de preço da venda, vai abrir um buraco na venda. O melhor comprador está aqui, o melhor vendedor estava aqui. Quando ele agride tudo, ele vai lá e toma, ele limpa esse nível de preço, tá? E aqui abre um gap de liquidez. Vamos lá. Um vácuo de liquidez, na verdade, que é a palavra, né? Os HFTs preenchem automaticamente, você nem vê visualmente isso mais, antigamente até ficava um buraco, há muitos anos que não fica, tá? Mas é comum que esse vácuo de liquidez seja preenchido, ou seja, que o preço acomode e volte um pouquinho. Para o preço anterior da boletada? Não. Tá? Sei lá, o cara tomou 30 pontos, 40 pontos para dentro da fila, 70.
Teve mais um efeito das ieninhas, HFTs ali que vão a favor também da boleta dele, né? O cara agride, os HFTs agridem a favor dele. Então você desloca ali um deslocamento de 70 pontos. Esse mercado vai acomodar aí metade, 35, 40 pontos abaixo do ponto máximo que pós a agressão. Um operacional simples de preenchimento do vácuo de liquidez. Tá? Scalping totalmente curto, totalmente momentâneo, não tem nada a ver com a direção do dia, totalmente oportunista naquele momento. O contexto importa pouco, mas é óbvio que você tem que estar entendendo o que está acontecendo, você não vai fazer um trade desse na beira de uma publicação de número, e muito menos pós a publicação de número, naquela janela de interferência, né, em que os preços, que o indicador econômico está sendo incorporado no preço. Você não vai fazer esse trade jamais na abertura de Nova York, você não vai fazer esse trade em diversas janelas que você sabe que historicamente anda, que o mercado continua. Tá? Esse é um trade que você vai fazer ali, perto da abertura, antes das 9 às 10, tá? Quando não tem número, tá? Depois do almoço, tá? Essas típicas horas em que tem pouca, né, volatilidade e pouca continuidade. Tá? Então, uma explicação rápida do que é o trade. Agora vem para a tela aqui que eu vou te mostrar um pouquinho do dia de ontem, na verdade, né, da última sexta-feira aqui, antes de eu estar gravando. Peguei um gráfico aqui de um trecho, tá? Um gráfico de 1 minuto, do mini índice. Tá? E aí, ele está aqui da meio-dia, 11h56, até 3 e pouco da tarde, que foi o trecho onde eu selecionei alguns pontos onde deu essa operação. Tá? Onde deu esse tipo de ordem. Tá? Meio-dia e 10, você teve uma ordem de venda ali que, se não me engano, foi no 550, 127.550. Tá? O mercado caiu de fato um pouco, 520 na verdade, mas o que eu queria era não ver o mercado cair. Tá? Essa boleta tinha todos os critérios. Tá? Eu não selecionei aqui simplesmente só por boletas grandes. Tá? Tem o estilo, o modus operandi e a corretora através da qual essa ordem é executada é levada em conta para eu selecionar que aqui foi uma ordem que potencialmente poderia ser um institucional local. A ordem foi a 520. Não sei se as ieninhas levaram... Desculpa, 550. Não sei quem foi que levou, né, para 520. É muito rápido. No olho você nem consegue olhar isso. 30 pontos, ok. Tá ok. Né? Você não teve um fechamento posterior aqui a meio-dia e 10, você não teve até teve uma volta, vai dizer que voltou, né? Mas assim, você não teve um efeito tão, né, esperado quanto esse trade deveria, né, como esse de baixo. Esse de baixo de fato funcionou. Tá? Meio-dia e 18, tá? E o horário é um horário péssimo, né? Meio-dia... Até que não, desculpa, até que não, tá? Meio-dia e 10 é um horário que já tem 40 minutos da abertura de Nova York, e ok, tá? Mas é um trade que eu não tenho mais ficado... Até tenho o alerta dele ainda, mas eu já não estou com ímpeto de fazer. Então, toco o alerta, eu só olho, e eu já não tenho feito porque tem dado mais errado do que certo ultimamente. Tá? Esse é um trade que, esse aqui, teria dado certo. Não fiz nenhum desses. Tá? Por quê? Porque eles vêm me mostrando ao longo de semanas, tá, que não tem dado certo no net. Eu faço alguns... Se você fizer todos, né, você vai ganhar mais do que perder, né, em termos de risco-retorno, considerando tudo isso. Tá? Mas aqui esse outro que teria funcionado. Tá? Não fiz, mas teria funcionado. Meio-dia 18, essa ordem foi enviada na venda a 360, tá? Nesse nível de preço aqui, onde está a horizontal. Ele só caiu as ieninhas, né, os HFTs levaram para 340, 20 pontos para baixo, bem tranquilo. E, além de você ter um preenchimento, né, do vácuo de liquidez dessa ordem, que seria voltar para o 360, né? Porque aqui não está mostrando, 360 é a ordem final. Eu não sei onde ele clicou na primeira boleta, né? Onde ele arrastou. 360 foi a última ordem do clique. O cara arrastou o mercado até o 360, então pode ter vindo de cima a ordem. E aí você tem uma barra que vem aqui de máxima 440 depois. Então o mercado veio, né? Os caras devem ter batido 360. Você percebeu isso, o mercado veio para 340, você não consegue pegar nesse preço, né, só as ieninhas, você consegue pegar provavelmente um 360, né, muito próximo disso, e o mercado foi rápido para 440 aqui. É um trade que teria funcionado. Tá? E aí, deu só esses dois. Tá? E é um trade que tem dado pouco também. Né? E uma das pistas, até voltando para a tela aqui, antes de voltar para o computador. Por que tem dado pouco esse trade? Acho que isso é um pouco importante. De novo, assim como eu falei a semana passada, com muita sinceridade, eu não sei. Tá? Mas eu assumo, eu chutaria, como eu não estou pondo dinheiro nisso, eu chutaria
que esse trade tem diminuído porque multimercado, fundo de multimercado, que geralmente é quem faz esse tipo de operação, não é gringo que faz esse tipo de operação, porque gringo não opera na mão, gringo não vai destinar um trader lá de fora para executar e ficar ali tentando timing e boleta grande. Não, o gringo vai pegar um robozinho e vai fracionar a ordem, aquele algoritmo low frequency que eu sempre falo, ou um two-up, ou um view-up, ou variações disso, e vai executar o dia inteiro ou parte do dia comprando, vendendo bem picadinho para poder ficar disfarçado. Mas, se você souber fazer, se você souber ler, dá para pegar. Tem cara de local. E multimercado está sofrendo muito. No ano passado sofreu demais. Certamente, a maior parte desses caras, tá, que perdeu dinheiro ano passado, não no índice, perdeu dinheiro na carteira, como um todo, tá, por conta da subida de juros, aumento de prêmio de risco, uma série de coisas. O cara está com menos lote para poder operar, indiscutivelmente. Indiscutivelmente com menos lote. Uma das minhas suposições é essa, que esse cara, e você vê, tinha caras que a gente sabia quem era pela tela, pelas umas corretoras que ele entrava e falava, puta, esse cara aqui tem cara de ser aquele cara. E aí validava no dia seguinte olhando a cota do fundo daquele cara para ver se ele tinha tomado stop mesmo, se ele tinha perdido dinheiro de fato. Algumas vezes batia, outras não, tá? Mas quem conhece mercado, quem conhece alguns brokers, de vez em quando alguém fala, putz, quem opera ali mesmo é tal pessoa, hein? E com essa quantidade enorme de podcasts, com gestores sendo entrevistados, de vez em quando eles soltam por onde eles operam. De vez em quando. Então dá para validar algumas coisas, tá? E aí, o meu chute é que a maior parte está sofrida, né, de multimercados, especialmente esses pequenos e médios, e os caras estão com menos lote para operar. Simples assim, conjuntural, não estrutural. Pode voltar a dar certo esse trade? Pode. Não morreu para sempre, que nem a arbitragem do mínimo padrão, que na física morreu, tá? Então, vem de novo pro computador aqui. Tá? Então, só esses dois trades, esse aqui e esse aqui, qualificariam com contra institucional. Agora vem a parte legal do vídeo, que eu acho que é o que pode vir a funcionar, tá? Tem um cara que eu fico ligado, que chama Bruno, tá? Ele vai aparecer no canal aqui, depois a gente vai fazer live algumas vezes, que me deu uma baita de um insight. Eu não tinha percebido, tinha notado no começo da semana, tá? Uma ordem muito grande, que não qualificaria para mim, porque a corretora através da qual essa ordem entra não é uma corretora manjada de que fundo local opera. Fundo local até opera nela, mas não para fazer esse tipo de operação, esse tipo de day trade que esses caras estão fazendo para eu operar contra. Tá? Ele falou, você reparou que a corretora que começa com A, né, quando envia uma ordem acima de X mil, uma ordem grande, né, tá acontecendo tal. Eu falei, putz, eu vi, segundo ou terça, se não me engano, porque pega no meu filtro, né? Mas não me dá o alerta porque eu não opero contra essa ordem dessa corretora. Mas acaba caindo no meu alerta, tá? No meu alerta de ordem grande, tá? E eu reparei que o mercado andou, mas até aí tudo bem. O cara bateu e o mercado andou, mas é uma corretora, uma ordem que através da qual, putz, eu não acho que é institucional que está ali, né? Pelo menos não o local, e eu não vou contra, então, né, ok. Mas aí você reparou que toda vez que essa ordem está entrando, ou o Trump dá uma tweetada, ou foi um movimento grande no S&P. Falei, cara, não tinha reparado. Deixa eu dar uma olhada. Comecei a dar uma olhada. E de fato, tá? Nesse caso aqui, isso aqui no dia, né, sexta-feira, tá? 2h08 da tarde. Vem uma ordem grande, através dessa corretora que começa com A, tá? A ordem foi no 480 para vender. 127.480. Logo em seguida, alguns segundos depois, esse cara vai lá e toma com 15 pontos de prejuízo. Ok. Nessa aqui das 2h08, você não tem nada, nenhuma notícia, né, nenhuma, vamos dizer, não cheguei a ver se tem um tweet do Trump associado ou não, mas você não tem nada muito relevante que qualifique ali, que você esteja, né, sabe, ok, e nenhum movimento grande do S&P, tá, nesse movimento aqui. Tá. Já nesse horário, 15h19, tá, entra uma boletada grande a 127.475 pontos para venda. E mais uma um pouco menor, um pouco para baixo, no 290. E aí, de fato, foi onde o S&P, no mesmo segundo, onde o S&P começou a cair, e aí nos terminais de notícia, né, um pouco depois, obviamente, aqui foi, né, o mercado saiu 15h19, e aí no iNews, né, às 3h22, 3 minutos depois, sai lá algumas questões sobre o plano de tarifação do Trump, alguma coisa assim. Tá? E não sei, tá? Não conferi se no Twitter dele ele também tweetou nesse mesmo horário, provavelmente, tá? Tenha tweetado. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Que essa ordem grande desse cara, tá? Ela potencialmente ela está vinculada, ela está ligada, né? Voltando aqui, potencialmente essa ordem grande desse cara, por um tempo,
A dinâmica, quem lembra do Trump no governo passado, lembra que ele tweetava demais. Ele tweetava, mexia o mercado. Mexia o mercado americano, e obviamente era um mercado muito mais correlacionado do que é hoje com o Brasil, mexia Brasil, né, independente do ativo. Você deve ter percebido que a correlação do S&P com o mini índice não está muito alta. Inclusive até citei em vídeos passados que ela tende até a ser negativa. Tem dia que, pô, lá fora está subindo e aqui está caindo, e às vezes o contrário, né? Lá fora está sofrendo bem e aqui segurando um pouco para cima, né? Então é uma correlação que, pô, tem dias que ela está meio negativa, tá? Nesses momentos onde você tem um risk-off ou um risk-on muito grande, como uma tweetada dele, uma tarifação, alguma coisa nesse sentido, as correlações elas andam para o mesmo lado. Você pega o S&P caindo ou subindo e aqui também no mesmo instante. Então, tem um alerta de ordem grande por algumas corretoras manjadas que têm feito isso, né, ligadas ao Twitter do Trump ou ligadas a alguma notícia em relação ao que a dedadas que ele pode dar na economia, e agora a dedada que ele está dando é tarifa. A melhor forma de ver isso nem é ter um terminal, pagar uma e-news da vida, pagar um terminal de notícia caro. A melhor forma de você ver isso no mercado é ver quem está agredindo lote grande, tá? Tirando os HFTs, as ieninhas, que não adianta você vai ficar... Se você pegar as ieninhas que fica agredindo de 20 em 20, de 30 em 30, que está toda hora fazendo isso, você vai ter alerta o dia inteiro, você não vai distinguir ruído de sinal. Mas se você filtrar aquele cara que está agredindo o lotão vinculado a movimentos grandes de S&P, tá? Você tem o melhor alerta para breaking news de hora não... breaking news, né? Que é diferente do indicador econômico, que está marcado ali para sair inflação 10,5 nos Estados Unidos. Breaking news é aquilo, não tem horas, você não sabe que horas que o Trump vai tweetar se vai ter tarifa ou não. Tá? Mas tem alguém ligado no Twitter dele ou em algum terminal de notícia, ele tweetou, vem alguém e agride grande. É um trade que você sai da frente. Você não fica na frente desse trade. Ou você vai junto, tá? E aí tem que ter, né, um jogo de cintura muito grande, mas é muito rápido e tal, ou pelo menos você não fica na frente desse trade. O que é ficar na frente do trade? Querer caçar compra enquanto está no começo da venda. Você querer caçar venda enquanto essa agressão foi muito grande na compra e você vê o S&P andando para aquele lado, você fala, cara, não fica na frente desse trade pós-boletada grande de algumas corretoras manjadas, porque você vai ser atropelado, tá? Provavelmente o governo do Trump vai ser, de novo, né, marcado por tweetadas ao longo do mandato inteiro. A gente só está começando. Tá? Por isso que eu achei bem interessante colocar isso aqui. É uma coisa que eu não consegui operar em cima ainda, é muito recente, fiquei sabendo disso hoje, mas queria, compartilhar também, assim como essa informação chegou até mim, queria compartilhar contigo também, para você colocar aí, tá? Óbvio, não falei qual é a corretora. Você tem que ter um pouquinho, né, de discernimento, um pouquinho de curiosidade intelectual é a palavra, de ir atrás. Com o que eu falei aqui, dá para você entender do que eu estou falando. Tá? E eu não falo abertamente, primeiro, porque está tudo aberto. E eu não quero que essa informação seja futuramente usada contra mim por estar afirmando que tal pessoa, quem está usando tal corretora para fazer tal coisa. Então, ok, deixei uma ideia, te passei uma ideia genérica. Toma cuidado. Não vai contra esse trade. Se você tiver agilidade, tiver dentro da tua habilidade, tenta pegar ele, estopa rápido, se vier, não deixa vir contra. É um trade que tem que andar a favor do teu preço. Você tem que pegar ele muito próximo da origem. Óbvio, você não vai pegar no mesmo preço do cara, porque a hora que vem essa boletada grande, as ieninhas, né, os HFTs e ienas, já entram na hora. Tá? Mas tem que entrar o mais rápido possível, mais perto do preço possível. Né? Não fica entrando muito, muito pior do que o preço dele, que você pode tomar chacoalhada. Não fica na frente desse trade. Ou seja, não compre se esse cara está vendendo, tá? Pelo menos no começo, e não venda se esse cara está comprando. Tá? Que é o melhor alerta que você vai ter de tweetada do Trump. Ok? Espero que você tenha gostado, de verdade. Sempre peço isso. Comenta aqui embaixo. Comenta o que você achou, se você percebeu, né, se você sabe quem é a corretora, comenta aqui embaixo, é você que vai estar dizendo, não sou eu, tá? Que tamanho de ordem e por aí vai. Se você tem percebido isso, se não percebeu ainda, tá? Bom, isso aí. E se você gostou, se você não gostou, comenta aqui embaixo também, tá? Isso aí. Espero que você goste, boa semana, espero que dê certo aí. Abraço.